A paz do Senhor, povo de Deus. O nosso irmão Salomão já dizia que as palavras dos sábios, elas são como aguilhões e como um prego bem fixado pelo mestre da congregação, que nos foram dados pelo único pastor. Esse único pastor é Jesus, o pastor da minha e da tua alma. Louva a Deus pela sua vida e não esqueça que diariamente eu tenho um período de oração na igreja, estou sempre orando por cada um de vocês, cada um dos inscritos nesse canal, para que Deus abençoe a tua vida física, financeira e espiritualmente. Todos nós, seres humanos, temos uma necessidade, seja de ordem física. Talvez você, na ordem física, você está saudável, não precisa fazer exame, não precisa fazer nada, então fisicamente você está bem. Mas você pode ter uma necessidade de ordem espiritual, né? Talvez você diga, mas eu sou um crente, aceitei a Jesus, sou um salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas nós temos 9 dons espirituais, 9 dons carismáticos, né? Eu não acredito que você tenha os 9 dons. Então, se você não tem os 9, você tem uma necessidade espiritual. Talvez você diga assim, mas eu estou bem fisicamente, estou bem espiritualmente, mas você pode ter uma necessidade financeira, né? Precisando de uma porta aberta, o Senhor vai abrir uma porta para você. Você só precisa crer, tá bom? Então, estamos sempre orando nesse objetivo. E sempre que você orar, não esqueça de orar por mim. Eu preciso muito das vossas orações. Minha Bíblia está aberta aqui no livro do nosso irmão Paulo. O Paulo escreveu essa carta ao pastor Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1 em diante. Nós vamos ler aqui apenas uns 3 versículos, fazer um sermão expositivo. Eu sei que você acompanha o noticiário e você viu o que aconteceu na semana passada, né? Ali em Paris, na França, quando houve aquela abertura dos Jogos Olímpicos. Então você pergunta, irmão Miguel, você assistiu? Eu digo, não, não assisti. Mas os comentários que a gente vê, né, a forma como eles procederam durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, usaram ali a Santa Ceia, né? E de uma forma, assim, realmente assustadora, né? O homem, ele tem perdido o temor a Deus. Salomão já dizia, sobre tudo que tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem tem que temer a Deus e guardar o mandamento do Senhor. Mas as pessoas estão profanando as coisas de uma maneira tão sutil, né? Eu lembro que alguns anos atrás o Vaticano se manifestava, quando o assunto era no Brasil a CNBB se manifestava. Hoje está todo mundo calado, o Vaticano calado, a CNBB não comenta nada, e até muitos evangélicos, pregadores, não entram muito na questão do assunto porque você sabe como é que é, a gente entra num assunto desse, né? Às vezes causa polêmica. O objetivo aqui não é causar polêmica, é porque as consequências elas virão. Você pode ter na certeza disso. Quando Jesus estava ali diante de Pilatos, e Pilatos pegou a bacia de água, lavou a sua mão e disse: "Eu inocente do sangue desse justo." Que foi que os judeus na época disseram, os fariseus que eles estavam: "Caiam sobre nós e sobre os nossos filhos." E você vê que no ano 70 era cristão, o que aconteceu ali com a região de Israel. Foi devastada praticamente pelo general Tito. Você vê que desde então vem sido hostilizado Israel até hoje. E não tem paz. Por quê? Porque eles afrontaram e pediram: caiam sobre nós, sobre nossos filhos. Então as consequências elas virão disso aí. Do que foi dessa afronta ali na França. O estado do Rio Grande do Sul, que eu vou falar aqui, a ideia não é criticar, né? Não é criticar, mas é colocação de jornais. No ano de 2000 saiu no jornal aqui, o principal jornal do nosso estado, que a capital de Porto Alegre, só na capital de Porto Alegre, em torno de 18 mil homossexuais assumidos. 18 mil só em Porto Alegre, 18 mil homossexuais assumidos. Nem é o que eu estou falando, foi o noticiário que deu. A ideia não é criticar nada, não é só falar para você, né? Queria até eleger Porto Alegre como a capital gay do país, né? Só na cidade de Porto Alegre em 2000, nesse mesmo período dessa pesquisa, 10 mil mulheres de programa assumidas, só na cidade de Porto Alegre, né? Aí você olha aqui, alguns anos atrás, construíram aquele Cristo protetor aqui no Encantado, para esse lado aí. E você vê o que vem acontecendo. Porque as pessoas estão sempre afrontando a Deus. Aí depois ficam
né, batendo aquela tecla, os ativistas aí falando para que nós venha preservar a natureza, porque a gente vai fazer isso tudo bem, não sou contra você fazer movimento desse tipo, mas a maior preocupação minha e a sua preocupação deve ser com a nossa alma. Às vezes preocupamos com tanta coisa e ficamos afrontando a Deus, e as consequências elas virão disso aí. Toda vez que nós plantarmos o pecado, nós vamos receber a morte. O salário do pecado, diz a Bíblia, que é a morte. Então a gente vamos aqui para o texto que diz assim, 1 Timóteo 4, do verso 1 em diante. Mas o Espírito, aqui o Espírito aparece com letra maiúscula, se trata do Espírito Santo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos. Aí você pergunta, irmão Miguel, quando vai iniciar esses últimos tempos? Esses últimos tempos iniciou com a ressurreição de Cristo. Iniciou já os últimos tempos após Cristo ressurgir ao terceiro dia. Então o que ele diz aqui? Apostatarão alguns da fé. Então muitas pessoas vão apostatar, ou seja, abandonar a fé. Quantas pessoas que você conhece, você que é evangélico, você que serve a Deus, alguns anos atrás, irmãos que eram homens de oração, mulheres que eram mulheres de oração, hoje não ora mais, não lê mais a Bíblia diariamente, já só vai no culto da Santa Ceia, só vai no culto em evento, fica escolhendo onde vai ter um pregador renomado para pregar, e assim é o dia que estão vivendo. Estão o que? Apostatando a fé. A pessoa não vai no culto no domingo, aí na terça-feira inventa o pretexto, na quinta, no domingo seguinte, e aí vai esfriando e vai apostatando, e o diabo vai ganhando território com isso. Não deixe de ler a sua Bíblia diariamente, não deixe de tirar um momento para conversar com Deus em oração, não se afaste da congregação. A Bíblia diz para a gente não abandonando a congregação, como é costume de muitos. Tem alguém que diz, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ir na congregação, que a igreja somos nós, né? Eu não preciso ir na congregação no templo. Precisa sim. A nossa congregação ali é a barca de salvação. Ali a gente vem, a gente entra ali doente, e uma oração da fé com a imposição de mão. Jesus nos cura. Quantas vezes você entra na igreja cansado e sai de lá renovado? Quantas vezes você entra na igreja lutando e sai de lá vitorioso? Quantas vezes você entra triste na igreja e sai alegre? Entra abatido e sai dali saltando de alegria como um bezerro no cevadouro. Porque ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então não abandone a igreja, não pare de orar, não pare de jejuar e viver uma vida de santo temor. Porque aqui, quando o nosso irmão Paulo fala, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão algum da fé. O que vai levar essas pessoas a apostatar da fé? Diz aqui, dando ouvido a espíritos enganadores. Os espíritos enganadores, o quê? Os falsos mestres. Jesus disse, acautelai-vos dos falsos mestres. Quando disserem, ele está aqui, ou ei-lo ali, eis o Cristo aqui, ou ei-lo ali, não creais, né? E Jesus ali no livro de Marcos, ele nos orienta para a gente ter cuidado com isso aí, né? São os falsos ensinadores, os falsos mestres, e o grande problema é que os falsos mestres ensinam com mais veracidade assim do que os mestres normal, porque o diabo tem que usar eles para tentar enganar as pessoas. Quando lembra em Mateus 24, quando os discípulos mostraram a estrutura do templo, a primeira coisa que Jesus disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. De que forma serão enganados? Aqui diz aqui, apostatarão alguns da fé. Por quê? Porque vão dar ouvido a espíritos enganadores. As pessoas usadas por Satanás enganando. Não é assim não. Não é como esse pregador está dizendo. Não é como a Bíblia está dizendo. Não, tem que ser como a Bíblia diz. Se a Bíblia diz assim, eu não posso mudar. A Bíblia diz que é daquele que aumentar o que diminuir. Então nós temos um compromisso com a verdade. Muitas vezes a verdade nos custa caro. O próprio inimigo bombardeia a nossa vida física, às vezes a vida espiritual, para querer nos desmotivar. Mas quanto mais ele nos bombardeia, mais nós vamos para os pés do Senhor. O nosso irmão Tiago diz, sujeitai, pois a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então aqui está a receita, é se sujeitar, se humilhar a Deus e resistir o inimigo, e ele vai fugir de nós. Então, o que levarão as pessoas a apostatar da fé? Em primeiro lugar, porque vão dar ouvido, né, aos espíritos enganadores através dos falsos mestres, falsos ensinadores. A segunda coisa é a doutrina de demônio.
Essas doutrinas de demônio são projetadas no inferno. Você que acredita na reencarnação, é duro falar isso aqui, mas a reencarnação é nada mais, nada menos que doutrina de demônio. Não existe reencarnação. Isso é coisa do diabo, para enganar as pessoas. Doutrina de demônio. Por exemplo, você acreditar que vai ter um limbo ali, né, que você vai enfrentar depois do purgatório, são doutrinas de demônio para enganar as pessoas. A Bíblia diz como os homens estão ordenados a morrer uma só vez e depois disso segue o juízo. Então não tem essa ideia de morrer duas vezes, é morrer uma só vez e você vai enfrentar o juízo. E você precisa estar preparado. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, corra agora, entregue, aceite como Senhor pessoal de sua vida e procure viver uma vida de santo temor. Talvez você diga, mas eu quero ir na igreja, mas para me viver como A ou B vive. Esqueça a pessoa, olha para Jesus, não olha para a pessoa, mas olha para Jesus. Você precisa olhar para Cristo. Lá no livro de Isaías diz, olhai para mim todos os moradores da terra e sereis salvos. Vocês têm que olhar para Deus, não olhar para a filosofia, mas olhar para Deus. Aqui, ó, dando ouvido a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Olha, o que mais tem, a gente vê a liderança do país aí, que disse uma certa feita que uma mentira dita muitas vezes, a gente passa a acreditar que é verdade. O diabo ele é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Jesus disse para os judeus na época, em João capítulo 8, versículo 48, diz, vós tem por pai o diabo e quer satisfazer o desejo do vosso pai. Ele é homicida, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então se você está sendo levado por homens que falam pela hipocrisia, e a gente vê que Jesus combateu isso lá, quando ele disse, acautelai-vos, né? Acautelai-vos que ninguém vos engane. Para que a gente olhe, tenha cuidado com os falsos mestres. Ele diz, porque surgirão muitos falsos mestres, falsos profetas no meio de vós, que possivelmente enganarão até os escolhidos. Então você tem que tentar. Jesus nos advertiu. O nosso irmão Paulo também, ele nos adverte aqui. Vamos lá para o livro do Evangelho, para o livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, lá vamos ver também o que o nosso irmão Paulo fala lá. Atos capítulo 20, o versículo de número 28 diz assim, 28 e 29. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para que apacentardes a igreja de Deus, aquele que resgatou com seu próprio sangue. Olha o versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho do Senhor. Você vê aqui o irmão Paulo advertindo, o nosso irmão Pedro adverte, o nosso irmão João, amado João também, na sua carta ali, ele nos adverte sobre isso. Nós precisamos então ser cautelosos. Quando lemos a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, o versículo 1, né, Paulo disse, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei aos vossos corpos a um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. As pessoas estão conformadas com o mundo, estão voltadas com o mundo, estão envolvidos. Jesus, quando falava da sua volta, ele disse que assim como foi nos dias de Noé, as pessoas casavam, davam-se em casamento. A gente entende aqui que as pessoas se casavam, outros divorciavam e casavam de novo, não é isso? Casavam-se, davam-se em casamento, plantavam. A agricultura está em pleno vapor, né? Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, que as pessoas comiam, né? Você vai nos restaurantes aí, todo mundo comendo, normal, isso faz parte, tá? Não é crítica aqui, mas é uma rotina do dia a dia. As pessoas comiam, as pessoas bebiam, as pessoas continuam bebendo, vivendo a vida de uma maneira natural, porque assim, nos dias de Noé era assim, as pessoas comiam, as pessoas bebiam, as pessoas casavam, as pessoas davam-se em casamento. Nós vamos até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. A vinda de Jesus será exatamente assim.
tudo vai estar numa normalidade. As pessoas comendo, as pessoas casando, as pessoas se divorciando, e a vida segue normal. Mas aí sim haverá o toque da trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Que você, meu irmão, que tem entregado a sua vida a Cristo, permaneça fiel. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para Cristo. Você, meu amigo, que ainda não se converteu, mais uma vez eu digo a você, entregue a sua vida a Cristo e siga os padrões da Bíblia. Esqueçam. Muito cuidado com os falsos mestres, os falsos pastores, muito cuidado com os falsos profetas, e que a sua base seja a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o nosso único livro de fé. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.